que eu clico, ele não deixa. Agora deu, acho. Não Sim. foi tu, fui eu, enfim. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália. Estou junto aqui com vocês no nosso... Agora mudou o nome, né? É o nosso Jogo da Vida. Espero estar com vocês esses 365 dias, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento. Eu queria que vocês levantassem a mãozinha ali, que tem uma figura de uma mãozinha, de quem já faz o planejamento, quem já tem o hábito de fazer o seu planejamento. Saúde. Quem quiser levantar a mãozinha, ninguém faz planejamento, ninguém se planeja, nem mentalmente. A Aqui. Rita, o Wagner, o Berto, o Wagner, o Berto. a Fabiana Souto, 449904, Marcos, João, Vanessa, Gabriel, a Renata, a Natália. Apareceu bastante José. gente, legal, Sim. bacana. Bacana. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o planejamento de 2023, né? Eu costumo dizer, acho que a gente costuma a receber essa informação de que quem não sabe para onde ir, né? Qualquer lugar serve. Então, quando a gente se planeja, tudo muda, né? A gente consegue alavancar degraus, né? Subir degraus. E eu vou passar algumas instruções para vocês, alguns passo a passo, né? Vai ser bem sucinto, tá? Bem prático, para que vocês já possam ir fazendo, para aquelas pessoas que já fazem, analisar o que podem acrescentar, agregar aí, né? De coisa boa, e para quem não faz, tem um passo a passo simples, porque o segredo também, gente, é ser simples, tá? Não complicar muito, ser simples para começar a fazer. Então, primeiro, você deve ser otimista com você mesmo, né? Você não deve ficar pensando que isso não é para você, que é uma coisa muito superior. Ah, não, planejamento não é para mim, não vou conseguir fazer. Então, o primeiro passo é você ser otimista com você mesmo. Depois, você deve avaliar, fazer um overview do seu ano, né? Como que foi o seu ano? Como que foi 2022 para você? O que você fez que deu certo, mesmo que você não tenha planejado, né? O que você fez que deu certo, o que você fez que não deu certo e o que você deve continuar fazendo, né? Feito isso, você vai começar a fazer vai se questionar quais metas você quer para 2023, né? Olhar para dentro de você. O que você quer alcançar em 2023? E eu costumo dizer também que você deve dividir as suas metas, se você for casado, com seu cônjuge, se você não for casado, com uma pessoa que você seja pai, mãe, que seja assim, um aliado, né? Para que te ajude, te incentive a realizar essas metas e a conquistar. Esse passo, gente, de olhar para dentro, que é o momento que você vai colocar no papel e escrever e refletir na sua meta, é bem importante, tá? Então, reserve um momento que você esteja sozinho no quarto, né? Escreva essa meta e depois valide com essa pessoa. É importante ter essa pessoa que vai te dizer, não, realmente essa meta tem condição de você realizar, ou não, você está viajando, mas aquela pessoa que seja otimista, né? Nada melhor você ter uma pessoa companheira mesmo, né? Que vai te ajudar e que vai te incentivar a correr atrás dos seus sonhos, né? O terceiro ponto seria passar essa meta pelo método SMART. O método SMART, ela verifica se essa meta é genérica ou não. Então, são algumas perguntas que você deve fazer, né? Por que essa meta ela é importante, né? O que você espera alcançar com essa meta? Quem será responsável por essa meta? Se é você mesmo ou se você depende de outra pessoa? Onde serão realizadas essas ações? Então, toda meta ela tem que ser mensurável, tangível e tem que ter data, gente. É muito importante ter data para alcançar essa meta, né?
e de que forma você vai alcançar, porque não adianta nada você ter tudo no papel e você não conseguir mensurar e colocar as ações específicas para essa meta, né? Então, todos esses itens devem ser bem colocados para, né, para ser feito. A Renata, ela fez um Trello bem legal. Renata, já pode falar ou tu queres que eu fale mais um pouco? Posso sim. Espera aí que eu vou pegar aqui. Tá. A Renata fez um Trello, uma ferramenta bem legal. Depois a gente vai deixar disponível para vocês conseguirem, na verdade, assim, pode ser algo bem simples, mas se vocês quiserem utilizar o Trello você pode baixar um aplicativo no celular e ter ali as suas metas escritas. Isso ajuda muito, né? E então a gente preparou esse modelo para vocês, onde vocês vão poder guardar as suas metas e estar ali sempre olhando e verificando. Uma coisa bem interessante que eu vi, gente, é juntar essas metas em 2 anos, né? Você planeja, executa e revisa. Quais são esses benefícios para 2 anos, né? É a constância. Então, quanto mais longo prazo for, mais calibrado você vai estar, né? Você vê a meta, você questiona o porquê da meta, justifica a meta, valida a meta e vai crescendo cada vez mais. Pode falar, Rê, sobre o Trello. Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz um vídeo, tá? Que tá explicando tudo como funciona certinho. Você quer falar? Pessoal, vou pedir só para vocês fecharem o áudio, porque tá atrapalhando um pouquinho. Daí eu tô tendo toda hora que parar e de vez em quando é difícil encontrar. Bom, vamos lá. Aqui tá o Trello, tá? Então, essas sugestões que a gente deixou aqui são a que o Pablo falou na live de planejamento, que tá lá no grupo, para quem já entrou no grupo oficial. Então, aqui a gente colocou algumas observações, quase que não sai, observações para vocês estarem introduzindo aqui, tá? O que eu preciso aprender, o que eu tenho que entender claramente, coisas que você precisa colocar em ação. Peraí. Ó, tem áudio aberto aí, pessoal. É o do Écio Carlos Reis. Tu conseguiu mutar ele? Eu fechei. Daí, dentro de cada um desses planejamentos, esse daqui foi um que o Pablo colocou, gestão de rumos, eu coloquei uma imagem, tá? O que eu vou falar para vocês? Lá no áudio que eu preparei para vocês também eu falei. Cada uma da área que vocês escolherem, uma coisa que eu falei na outra reunião quando a gente faz um planejamento, é muito importante a gente conseguir visualizar aonde a gente quer estar daqui a um ano. Gente. O pessoal tem o áudio aberto aí, gente. Sim, eu tô fechando, mas eu acho que tá abrindo automático, ele nem tá percebendo. Renata, sim. O anfitrião tem como multar todo mundo e travar. Eu preciso aprender. Que sou eu. Depois eu vejo isso, então. Então, ó, eu comentei, né? Desculpa, tinha alguém falando? Então, tá. O que eu falei na outra reunião? É muito importante a gente conseguir visualizar para onde a gente quer chegar dentro de um ano. São planos tangíveis, que você sabe que é possível você fazer dentro de um ano. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um quadro da visualização, coisas tangíveis que você quer fazer durante um ano. Um exemplo, eu quero começar a correr. Eu quero começar... Peraí, gente, que a gente entra. Eu quero emagrecer. Quero emagrecer. Então, você vai... Quantos quilos você quer emagrecer? Em quanto tempo? Colocar lá no seu quadro coisas que são fáceis de você chegar em um ano. Vamos colocar... eu quero ganhar 1 milhão. Tá, como você vai ganhar esse 1 milhão? Tá fácil? É viável para você? Você tem uma condição boa para você juntar 1 milhão? Não, talvez eu consiga juntar, sei lá, 10 mil. Então, então põe lá um plano 10 mil nesse primeiro ano. Se passar, ótimo. Se não chegar, não tem importância também. O plano tem que chegar pelo menos na metade do plano, quase batido. Então, o que eu dei ideia aqui, né, de vocês estarem fazendo? Um plano de um ano. Um ano de coisas tangíveis que vocês vão conseguir chegar em um ano. Espera aí, gente, que eu tô... O planejamento, ele sempre deve ser com coisas que você consegue alcançar. E assim, ó, tem que ser mensurável, né? Tangível, tem que ter data para terminar, né?
E também tem que ser fácil, né? Tipo, não pode ser uma coisa, como a Renata falou ali, 1 milhão, né? Você tem que ter condições de realizar, né, Rê? Porque, gente, é incrível. A maioria das quadras de visualização que eu vejo é uma puta de uma casa, é um monte de ouro. Vamos ser, né? Vamos ser realistas. Não estou falando que você não vai conseguir. Lógico que vai, a gente quer que vocês consigam. Mas vocês precisam traçar um plano agora para que lá na frente vocês alcancem. Então, o que a gente deu a ideia aqui, né? Cada um desses rumos que você escolher, dessa gestão, você colocar como que você quer estar daqui a um ano. Então, aqui você coloca uma foto de você, um exemplo. Você quer perder 30 quilos? Coloca uma foto de você perdendo 10 quilos. E passar, top, muito bom para você. Daí, gestão de horas, eu quero ter mais foco. O que você vai fazer para ter mais foco no que você trabalha, para você conseguir ter mais tempo com a sua família, para você conseguir produzir mais? Coloca uma foto aqui do significado que é aquilo para você. Dentro de cada um desses, você vai focar no que é importante para você. Que nem aqui foi a sugestão do Pablo, tá? Você pode estar alterando aqui. Todo mundo que entrar, que tiver acesso a esse plano, vai poder fazer as alterações. Daí, continuando. Aqui eu coloquei uma frase, tá? Você vai colocar que tem mais a ver com o seu projeto. Peraí, gente, que tem gente entrando. Tá. Daí aqui eu coloquei esse start. O que é esse start? Tenho aqui explicando para vocês o que vocês vão fazer em cada um desses, tá? E daí você vai adicionar aqui, ou você vai vir aqui em atividade e adicionar quais atividades que você vai fazer para realizar aquilo, tá? Ou então, que é uma coisa que a gente gosta, né, Nath? Vou dar um enter aqui. Sim. Peraí. No checklist, né? Você fazer o checklist e ticando. Sim. Peraí, gente. Tem gente entrando ainda. Tá. Ou então você vem aqui nesse checklist, coloca o nome do seu checklist, caso você quiser manter checklist, mantenha, e vai adicionando aqui as informações. Coloca tudo que você vai fazer para que aquilo seja possível acontecer, de médio, curto e longo prazo. Daí, ó, conforme você for realizando, você vai ticando. Cada vez que você tica, tá vendo? Ele mostra a porcentagem que você realizou, ele fecha para você, e quando você sair dele, deixa eu só fechar. Ele mostra aqui, ó, que de 7 opções que você colocou, 3 você já atingiu. Ok? É um controle, né? Sim, é um controle. O João falou ali no chat, Rê, que faz planejamento e não consegue. Possivelmente, o que está faltando para você é colocar as ações, porque não adianta você fazer uma lista de metas e não colocar o passo a passo para conseguir. Foi o que a Rê falou ali no começo. Eu quero emagrecer. Mas o que eu vou fazer para emagrecer? Quantos quilos eu vou emagrecer por semana? O que eu vou comer? O que eu vou preparar? O Wagner quer falar, só um pouquinho. Pode falar, não, tirando pela minha experiência, por exemplo, eu comecei a correr no início do ano, e aí a minha meta era uma corrida. Então, essa corrida tinha uma data, em julho. Então, para eu chegar nessa data lá, eu tinha que estar correndo pelo menos 10 km. Então, para eu correr 10 km, eu tenho que pelo menos fazer o quê? Algo toda semana, algo todo dia. Aí isso tem que ser bem claro para você. Eu tenho que correr 1 km por dia, começando com 1 km. Você começa com um passo, aí você vai. E aí, a cada semana, você vai avaliando um processo que a gente usa muito, que é chamado ROSA. Revise o seu avanço. Pode escrever aí, ROSA. Revise o seu avanço. Você tem que revisar seu avanço diariamente, semanalmente. Se for para perder peso, você tem que ter uma balança, você tem que ter suas medidas e estar avaliando para saber se você está perdendo o mesmo peso, se você não está perdendo. Se você não estiver perdendo, você tem que fazer na semana pelo menos uma reavaliação do que é que você fez de certo e de errado para saber se você está avançando ou não. Isso é importante para saber se você está indo de direção àquilo que você quer realizar. Eu consegui correr, né? Eu fui correndo, fui avançando, comecei com a planilha, corria 1 quilômetro, andava 1. Depois, quando eu estava evoluindo, já estava nos 5 quilômetros, tipo, aquecia, depois ia correndo. Eu já estava no ritmo. E aí, aumentando de 5 para 6, para 7, aí tem as fronteiras, né, que você tem que persistir até você atingir aquele objetivo. Então, você tem que ter claro o que você quer e o tempo. O legal também, Wagner, é uma coisa que o Pablo sempre fala, principalmente para aquelas pessoas que não gostam de fazer atividade física. Você se preparar no dia anterior. Por exemplo,
você encurtar o caminho para o teu cérebro, deixar ele mais confortável. Por exemplo, você já deixa a roupa do lado, já deixa o tênis do lado, já deixa meio que preparado o café da manhã. Então, assim, o teu cérebro ele vai achar que está bem mais fácil, porque ele já sabe o caminho. Então, não fica te sabotando. Se você não deixar isso tudo preparado, você vai falar, ai, não, então eu começo amanhã porque eu não tenho a roupa, eu não tenho tênis, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, gente, a gente tem que construir coisas que vai ajudar, né? Ajudar a gente no processo para o crescimento. Quer falar alguma coisa, Wagner? Não só a questão de... Deixa eu... Wagner, rapidinho. A gente vai cair. Em 10 minutos a gente vai cair e a gente volta, tá bom? Pode falar, Wagner. É isso que a Nath falou, é bem importante. Por exemplo, comer 3 horas antes de dormir, parar de trabalhar 2 horas antes de dormir, parar de olhar o celular 1 hora de dormir, o quarto totalmente escuro, se tiver ar-condicionado já gelado, sem luz nenhuma, para você descansar 100%. E se você dormir e comer no horário certo, você vai acordar de manhã igual um relógio. 5 horas da manhã você acorda bem. Exatamente. Já deixar a roupa separada, o tênis separado, só vai levantar, tocou, levantou, água. E aí, segue em frente. Quando você pegar esse ritmo do hábito aí, ninguém lhe segura. É o hábito, né, Wagner? O hábito ajuda muito. A Natália está perguntando se vai ficar salva a reunião. A gente vai salvar hoje, depois a gente coloca lá no grupo, tá? Ô, Nath, pode falar, Rê, desculpa. Não, sobre esse tema ainda, quando eu comecei a estudar sobre investimento, há 5, 6 anos atrás, eu lembro que a Natália Arcuri falava assim, que a gente tinha que criar metas e submetas, metas, metinhas e metonas. Então, tudo que você for começar, você tem que ter a meta, que é aonde você quer chegar, a metinha, como você vai fazer, e a metaça, que é como você vai estar. Então, esse é um projeto. E sobre o quarto escuro que o Wagner falou, tem uma pesquisa, que agora eu não vou lembrar qual que fala que foi feita uma pesquisa no Japão, onde eles colocaram 800 pessoas e dividiram, né, cada um para um canto. Em um quarto, o quarto estava totalmente escuro, e no outro quarto tinha uma luz de poste de fora que clareava o quarto, um pouco o quarto. E foi visto dentro dessa pesquisa que o quarto que tinha pouca iluminação, as pessoas tinham muito mais probabilidade de ter depressão do que aquele quarto que era totalmente escuro. Era isso. Ô, Rê, você quer falar ainda sobre o Trello ou você já concluiu? Não, faltam 2 coisas. Termina o teu raciocínio. Então, aqui em minhas observações, eu acho, na minha opinião, essa é a parte mais importante, tá? Minhas observações, a gente vai fazer o quê? Então. Aqui eu quero que vocês, logo quando pegar o Trello, vocês coloquem informação. Como que eu tô chegando hoje, dia 30/12, no Trello. Né? A reflexão, né, Rê? A parte da reflexão. Vou dar um exemplo. Eu, Renata, estou com 30 quilos a mais. Eu, Renata, vai colocando. Não estou satisfeita porque eu não tenho um braid perfeito. Eu, Renata... Então, você vai colocar lá como que você tá. Daqui 1 ano... Dentro da escolha da sua área, né, Rê? Sim, em cada área que você colocar. Que nem a minha área, que eu quero botar pressão esse ano é network, brand pessoal e saúde. Porque a minha saúde... Gente, eu sou viciada em estudar. A Natália tá aqui. E todo mundo está aqui de prova. E eu acabei deixando a saúde. Então, hoje, o meu foco é esse. Então, o meu quadro seria para isso. E daqui 1 ano, você vai voltar aqui em minhas observações e você pode até, no meio do ano, parar e ir lá e colocar como que você tá e no final do ano voltar e anotar para a gente ver a sua transformação. Isso é tão importante que eu posso dizer. No final do ano, quando você entrar, você vai sentir orgulho de você, orgulho. E uma coisa que é muito importante, que a gente nem falou na outra reunião, cada etapa você tem que aprender a comemorar, porque isso gera uma dopamina tão incrível dentro da sua mente. Comemorar, né? Que vai fazer você querer botar isso e toda vez colocar mais pressão. Esse ano a gente viu muito sobre isso, né, Rê? Sobre os micros resultados. Então, independente do resultado, se ele é grande ou pequeno, você deve comemorar. Isso é um estímulo a mais para o cérebro, um estímulo a mais para você. Você vai ficar mais animado e vai ser mais fácil o resto, né? O ganhar dessa meta, né? Fica mais fácil, o caminhar fica mais tranquilo. Eu errei aqui, tá? Eu falei que era em observações, mas não, é aqui no antes e depois. Em minhas observações, eu quero que vocês coloquem o processo que vocês estão tendo. Um exemplo, eu coloco aqui.
Você vai colocar suas observações, você vai colocar, tipo assim, qual que é a dificuldade que você está mais sentindo? O que que você precisa estudar? Um exemplo, eu preciso aprender sobre lançamento, eu quero me lançar esse ano. Então, você vai lá e vai colocar ali, lançamento. E vai... Aqui é um lugar de observação, onde você vai colocar as coisas dentro daquela área que você está colocando pressão, tá bom? E no próximo, que eu errei, você vai colocar o antes e depois. Gente, até o corpo, coloca foto do seu corpo, coloca... Até você que não precisa emagrecer, coloca foto sua ali do antes e depois. É incrível isso, é muito bom. Deixa eu ver que tem Ainda gente... mais que vai ser um ano trabalhando várias áreas, né? O pior ano, gente, ele tende a isso. Ele trabalha várias áreas da vida. Então, é interessante, depois, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, pegar o quadro dos sonhos, fazer o quadro dos sonhos, juntar com o seu planejamento, vai ficar muito bacana, gente. É fantástico isso. Sim. Rê, Isso mesmo. Então, e dentro de tudo isso, né, colocar o quadro sonho que a Natália falou. E daí, depois, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre isso, eu e a Natália também aqui, a gente pode ajudar vocês. A gente tem um outro grupo onde vocês podem estar indo lá. Tem um Google Forms, né, Nath? Onde vocês Sim. precisam preencher para a gente conhecer um pouco mais vocês. Só que depois, para quem não entrar também, não tem importância, a gente vai conversar também. Esse planejamento só vai receber quem preencher lá o Google Forms, tá? Para a gente poder, porque a gente precisa captar seu e-mail para colocar aqui dentro. Então, é interessante. A Renata, ela fez um vídeo mostrando como que entra. Mas antes disso, Rê, antes da gente entrar nesse assunto, eu só quero voltar aqui para o planejamento, porque teve gente que entrou depois. Então, só vou recapitular bem rapidinho, são 8 dicas, tá, gente? Então, a primeira é seja otimista, né? Confie em você, que isso vai dar certo. Avalie, faça avaliação do seu ano, como que foi o seu ano. Depois, coloca suas metas, elas devem ser específicas, você deve fazer uma verificação dessas metas, né? Uma análise bem complexa dessas metas, né? Seja realista, né? Não invente coisa que não vai dar para fazer. Coloque suas metas em um lugar visível, que no caso a gente está oferecendo essa ferramenta para vocês no Trello. Defina as suas prioridades, porque, gente, a gente tem um ano, não dá para focar em tudo. Então, foque naquela área que você precisa realmente ter mais resultado. Faça um cronograma de acompanhamento, né? E acompanhe as suas ações, tanto as ações que você vai ter que ter para cada meta, né? Para realizar cada meta, acompanhe seus resultados. O Trello é bom para isso. Você consegue acompanhar ali, fazer um checklist de tudo que você tem que fazer para aquela meta. Você pode ticar, né? Ele é bem funcional, bem fácil. E, por último, gente, tenha disciplina, né? Tenha disciplina, porque só com disciplina que a gente vai conseguir alcançar os objetivos, né? Uma frase também que eu gosto muito, gente, que eu assisti uma live, não lembro quem foi, eu acho que era do Joel J, eu acho, ou do Caio Carneiro, não me lembro mais. Mas eles falam o seguinte, que o ruim, ele é cúmplice do ótimo. Então, só quando a gente está na fase ruim, que é o que dá um impulsionamento para a gente ir para a fase melhor. Quando a gente está no meia boca, a gente fica ali naquela zona de conforto. Então, quando a gente está lá, geralmente, quando acontece algo muito ruim na vida, que te impulsiona, né? Isso é uma mola para você ir para... Ai, fechei, Nath, fechei seu áudio. A Rê quer me sabotar, gente. Você está me sabotando. Eu não sei onde que eu parei, mas é isso. O ruim, ele é cúmplice do ótimo. A gente vira a chave, né? Para a gente não ficar nessa zona de conforto. A gente tem 1 minuto e 33. Podemos voltar. Queremos saber se vocês têm pergunta para fazer. Um outro recado antes disso. Renata fez um vídeo para saber como que entra no Trello, tá? A gente deixou disponível lá naquele grupo de planejamento. Também tem o Google Forms para vocês preencherem, colocando o e-mail, para a gente poder dar acesso para vocês a essa ferramenta. E também, quem quiser que eu e a Renata acompanhem vocês nesse processo, a gente fez um outro Google Forms só para quem quer. Quem não sabe ir sozinho, quem não sabe fazer o passo a passo, a gente vai estar junto com vocês. É só preencher e depois a gente vai mostrar para vocês como que faz para ter essa mentoria. O Wagner quer falar, Nath. Se cair, a gente volta, tá, Wagner? Para não deixar Beleza. você... Beleza. Só para complementar, é sempre importante, se você puder, imprimir esse checklist e você consiga ver
e aí você ticar, porque essas micro vitórias do seu dia a dia são importantes durante a semana. Às vezes você fala assim, eu não estudei, por exemplo, eu estudei, tem um áudio aberto aí, pessoal. Por exemplo, eu estudo inglês, aí minha meta é 1 hora por dia, aí às vezes você assim, não estudei nada hoje. Quando você vai ver sua retrospectiva, você estudou muita coisa. Então é importante você estar visualizando isso, até para lhe motivar e ao final de cada microciclo se preservar